Fala galera, tudo certo? Bom, continuando a parte de hidrostática, né? Nós já vimos ali a pressão, a questão da densidade, falamos sobre pressão de sólidos, pressão de líquidos, né? Então agora nós vamos continuar esse conceito todo envolvendo a pressão existente em fluidos, mais especificamente, na sua grande maioria nós falamos de líquidos, mas hoje nós vamos dar destaque a alguns poucos detalhes. Hoje não, né? Na verdade nesta aula. Nós vamos falar assim originalmente sobre experiência realizada por Torricelli e, consequentemente, vamos estar falando também sobre vasos comunicantes, ok? Bom, primeiramente, pensando nesse conceito realizado através desta experiência de Torricelli, nós vamos ter o seguinte. O Torricelli, ele determinou um método para descrever, para comparar, na verdade, o valor da sua pressão, a pressão existente ou a pressão exercida pela atmosfera, com uma altura de um determinado líquido. Então, o experimento relativamente é simples, né? O que ele fez foi fazer uma comparação entre uma altura de uma coluna de líquido com o valor da pressão atmosférica, né? Então, para determinar a coluna ou a pressão exercida por uma coluna de ar sobre o solo, ele comparou isso com a pressão exercida por um líquido, já que o líquido tem uma densidade muito maior do que a pressão exercida pelo ar. Do que a densidade exercida pelo ar. Consequentemente, esse experimento ele obedece à seguinte relação. Esse conceito é muito importante. Nós temos que lembrar que há uma mesma profundidade, tá? Há uma mesma profundidade, ou seja, em um mesmo nível, dentro de um mesmo líquido. Então, dentro de um mesmo líquido, na verdade nós poderíamos comparar com fluido, mas eu vou tratar como líquido, temos obrigatoriamente a mesma pressão. Se nós temos dentro de um mesmo líquido, a uma mesma profundidade, a um mesmo nível, obrigatoriamente a mesma pressão, o que o Torricelli faz é propor um experimento relativamente simples. Então, por exemplo, se eu considerar aqui, olhem, imagine que você tem aqui um determinado líquido, não obrigatoriamente tenha que ser a água, um líquido qualquer, colocado dentro de um recipiente. Nós poderíamos observar que para um líquido como este, dentro de um recipiente, né, se nós levarmos em consideração um recipiente num formato como esse, que lembra um copo, nós poderíamos considerar alguns pontos dentro desse material. Por exemplo, posso dizer aqui que este é o ponto 1, um segundo ponto, ponto 2, e um terceiro ponto, ponto 3. Notem o seguinte, os pontos 2 e 3, eles estão em um mesmo nível, em uma mesma profundidade. Então, para esses dois pontos, 2 e 3, nós vamos ter obrigatoriamente a mesma pressão. Já o ponto 1, ele apresenta uma profundidade dentro do líquido bem menor, se comparada com essa pressão exercida por essa coluna que atua sobre o ponto 2 e 3. Então, para este exemplo, eu poderia dizer que a pressão exercida no ponto 1, ela é menor do que a pressão exercida no ponto 2, que é igual à pressão exercida no ponto 3, ok? Da mesma maneira, eu ainda poderia imaginar assim, ó, um recipiente um pouquinho esdrúxulo, né? Vamos colocar aqui um recipiente num formato um pouquinho diferente. Para um recipiente como este, ó, que apresenta uma forma bastante inusitada, bastante diferente dessa do primeiro caso, se nós pegássemos um recipiente como este, totalmente preenchido aqui, ó, internamente com um determinado líquido, se nós temos este recipiente totalmente preenchido com um determinado líquido, se eu pegasse dois pontos quaisquer, digamos assim, este ponto aqui, ó, que eu vou chamar de um ponto A, e este segundo ponto, que eu vou considerar como sendo um ponto B. Notem, mais uma vez, eles estão dentro do mesmo líquido e estão em um mesmo nível. Então, mesmo que o recipiente apresente um formato como esse, e que você considere, mas aqui a altura de líquido que atua sobre o ponto D, sobre o ponto B, ela é menor do que a altura sobre o ponto A. Na verdade, não. Esse líquido todo, ela pressiona esta região. Então, nós temos, mesmo em um recipiente num formato bastante estranho como este, o ponto A
exercendo ou estando submetido à mesma pressão que nós temos para o ponto B, pois estão em um mesmo nível e estão dentro de um mesmo líquido. Então eu poderia garantir para este segundo exemplo que a pressão do ponto A, mais uma vez, passa a ser considerada como igual à pressão do ponto B. Ok? Então esse é o conceito mais importante que nós temos a partir de agora, que você tem que ficar extremamente atento. Consequentemente, como é que funcionou esse experimento proposto por Evangelista Torricelli? O Torricelli, ele considera originalmente que você tem assim, ó, um recipiente contendo uma certa quantidade de um líquido, líquido esse que apresenta uma densidade bastante elevada, por isso o Torricelli realizou esse experimento com mercúrio, tá? Então ele pega um recipiente como este e preenche este recipiente ou coloca uma certa quantidade de mercúrio dentro deste recipiente. Então aqui nós temos a presença do mercúrio, do Hg. Consequentemente, o Torricelli pega um tubo de ensaio de aproximadamente 1 metro de comprimento e dentro deste tubo de ensaio, o Torricelli também o preenche com o mesmo líquido. Ou seja, preenche esse tubo de ensaio também com mercúrio. Quando o Torricelli pega esse tubo de ensaio completamente preenchido com mercúrio, ele simplesmente o vira, emborca, literalmente, vira esse tubo de ensaio, tampa aqui em cima, vira o tubo de ensaio dentro desta região. O que nós passamos a notar para este caso específico, após Torricelli virar este tubo de ensaio dentro deste recipiente, é que nós temos este recipiente recebendo uma pequena parcela do líquido que estava dentro do tubo de ensaio, e você pode verificar, consequentemente, que devido ao peso, à pressão consequentemente exercida por esta coluna de líquido, o tubo de ensaio começa a descer até que ele se estabilize em uma determinada profundidade. Então, nós temos originalmente uma descida para essa coluna de líquido dentro deste tubo de ensaio, para que ela produza uma estabilidade, até que nós podemos observar ou notar que quando essa coluna de líquido começa a descer, ela vai descendo até o momento em que nós temos uma igualdade das pressões. Mas, Neto, igualdade das pressões exercidas por quem? Percebam, quem vai exercer pressão sobre esta região? Obviamente, nós temos aqui a atuação da pressão exercida pela coluna de ar. É a pressão exercida pela atmosfera. A pressão atmosférica atua nestas, vamos colocar assim, nessas extremidades, mas na verdade seriam nessas regiões consideradas como regiões abertas. A partir daqui, o Torricelli considera, né, ou mostra que a pressão exercida nesse ponto 1, ela é igual à pressão exercida nesse ponto 2, que é igual à pressão exercida nesse ponto 3. Por quê? Porque está todo mundo em um mesmo nível e dentro, obrigatoriamente, de um mesmo líquido. Se nós temos todos esses pontos, 1, 2, 3, apresentando uma mesma pressão e, consequentemente, essa pressão está em um mesmo nível dentro de um mesmo líquido, né? Se todos esses pontos apresentam a mesma pressão, o Torricelli simplesmente faz uma medida relativamente simples. Ele considera que a pressão exercida pela atmosfera sobre o ponto 1 ou sobre o ponto 3, ela é equivalente a esta altura da pressão exercida pela coluna de mercúrio. Então, como nós temos aqui uma altura H, eu posso dizer que a pressão exercida pela atmosfera, ela corresponde à pressão exercida por esta coluna de mercúrio. É este o experimento proposto pelo Torricelli, mostrando ou comprovando para nós assim que a pressão do ponto 1 é igual à pressão do ponto 2, que também é igual à pressão do ponto 3. Eu vou comparar apenas os pontos 1 e 2. No ponto 1, nós temos a pressão exercida pela atmosfera, a pressão exercida por essa massa gasosa sobre nós, obviamente, ao nível do mar. Consequentemente, a pressão do ponto 2 é a pressão exercida pelo líquido, mais especificamente neste experimento, a pressão exercida pelo mercúrio, pela coluna de mercúrio. Quando o Torricelli mede esta altura da coluna de mercúrio, ele chega ao valor de 76 centímetros de mercúrio, ok? Então nós temos aqui 76 centímetros de mercúrio como sendo a pressão exercida
por esta coluna a pressão exercida e equivalente à pressão exercida pela coluna de ar sobre nós nesta região. Com esses valores, então o Torricelli chega à conclusão de que a pressão atmosférica, ela corresponde, na verdade, a 76 centímetros da coluna de mercúrio, ou, se preferir, 760 milímetros de mercúrio. Este é o valor, este é o dado obtido por Torricelli neste experimento. Lembrando-se ainda que nesta região, conforme a coluna de mercúrio vai baixando, nós temos a formação de uma região com ausência de matéria. É uma região exclusivamente de vácuo, tá? Outros valores podem ser obtidos através desse experimento. Percebam, o Torricelli realiza esse experimento fazendo-se da utilização de mercúrio. E mercúrio por quê? Porque a densidade do mercúrio é uma densidade relativamente alta. A densidade do mercúrio é uma densidade de 13,6 gramas por centímetro cúbico. Se o Torricelli tivesse realizado esse experimento com água, com o material água, com a substância água, essa coluna de líquido aqui, ó, deveria ser 13,6 vezes maior, porque a densidade da água é 13,6 vezes menor do que a densidade do mercúrio. É de apenas 1 grama por centímetro cúbico. Então, se o experimento tivesse sido realizado com a substância água, a altura da coluna de água daria aproximadamente 10,33 metros de coluna de água. Então, por isso, o Torricelli resolveu realizar esse experimento não com a utilização de uma substância extremamente abundante como a água, mas sim com o elemento químico mercúrio, ok? Então, outros valores, só para nós compararmos estas intensidades, além deste valor, 760 milímetros de mercúrio, 76 centímetros de mercúrio, o Torricelli também consegue provar que o valor dessa pressão atmosférica pode ser equivalente a 760 torr, em homenagem a Torricelli, ou pode ser dado ainda como 10 metros de coluna de água aproximadamente. Ok? Então, com este mesmo experimento, ele chega à conclusão que isso pode dar algo em torno de 10 metros de coluna de água. Isso explica o que você pode considerar em vários exercícios por praticidade, para facilitar o seu cálculo, que normalmente quando você tem a água como elemento químico no experimento realizado pelo Torricelli, a cada 10 metros dentro da água, a cada 10 metros de profundidade, você sofre o acréscimo de 1 atm sobre o seu corpo, sobre o seu organismo. Então, se você está, por exemplo, na superfície, vamos supor que você vai para o litoral, você está na superfície da água, você tem uma pressão atuando sobre você equivalente à pressão de 1 atm ou de 1 atmosfera. Se você mergulhar 10 metros de profundidade, a pressão sobre você passa a ser de 2 atms, porque você vai ter a pressão exercida pela atmosfera mais os 10 metros da coluna de água. Se eu chegar a uma profundidade de 20 metros, nós temos uma pressão de 3 atms atuando sobre o seu organismo. São 1 atm exercido pela própria atmosfera, mais 20 metros, mais 2 atms exercido pelo líquido. Então, a cada 10 metros que você mergulhar dentro da água, nós temos o acréscimo de 1 atm sobre o seu corpo, de 1 atm sobre o seu organismo. Isso aqui vai explicar o fato de a pessoa não poder voltar à superfície da água muito rapidamente, principalmente o pessoal que faz aquele mergulho, aquela prática de mergulho de grandes profundidades, né? A pessoa não pode voltar tão rapidamente para a superfície, porque pode causar embolia pulmonar neste indivíduo, devido à diferença de pressão ser extremamente grande, o que pode produzir uma rápida expansão, principalmente da região do pulmão da pessoa. Beleza? Bom, além destes valores, outros valores para a pressão atmosférica, que também são importantes, então todos esses valores correspondem ao valor de 1 atm, nós ainda poderíamos dizer que a pressão atmosférica, ela ainda pode ser dado como 1 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado, essa é a unidade adotada no Sistema Internacional de Unidades, ou ainda podemos adotar o valor, digamos, de 1 vezes 10 à quinta pascal. Então essas são algumas das unidades de medida que nós temos para a grandeza pressão. Neto, existem outras? Sim, nós podemos medir, por exemplo, em libras por polegada quadrada, existem diversas outras unidades de medida, mas os mais comuns são essas unidades aqui e que todas elas correspondem obrigatoriamente a um atm, a uma atmosfera, ok? Bom, além desse experimento proposto pelo Torricelli, nós vamos ter aqui uma segunda condição básica e bastante importante para a medida de pressão,
que na verdade é uma aplicação. Quando nós temos equipamentos chamados, portanto, assim, de barômetros, para medidas de pressão exercida pelos gases, e os manômetros. Tá? Neste caso especificamente, se nós vamos estar medindo a pressão exercida pelos gases, pessoal, esse tipo de instrumento, esse tipo de equipamento utilizado para a medida da pressão, ele vai ser utilizado ou aplicado da seguinte forma. Imagine que você tem aqui um recipiente em um formato mais ou menos como este, tá? Um recipiente num formato mais ou menos como este, ligado ao que nós chamamos de tubo em U. Um tubo em U é pelo formato do tubo em questão, exatamente por isso. É devido ao formato deste recipiente. Quando nós estamos, portanto, pensando em um recipiente em um formato aproximadamente como este, imagine um recipiente num formato mais ou menos como este, tá? A partir daqui, nós vamos considerar que, originalmente, nós vamos ter dentro deste recipiente a presença de um gás. Devido à presença deste gás, nós vamos ter um desequilíbrio formado em relação à pressão exercida dentro ou sobre este líquido aqui colocado. Quando nós tivermos esse desequilíbrio sobre este líquido aqui representado, nós passamos a ter a possibilidade da medida da pressão exercida por este líquido. Tá? Então, imaginem o seguinte. Dentro de um recipiente como este, nós temos aqui um líquido. Originalmente, esse líquido encontra-se numa condição de nivelamento, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, mas quando se tem a presença de um gás, este gás, que vai estar aqui, ó, dentro de todo este recipiente, ele passa a exercer uma pressão exatamente sobre esta ramificação esquerda do recipiente. A partir do momento que você tem o gás exercendo uma pressão aqui, ó, para baixo, isso vai empurrar esta coluna de líquido para baixo, fazendo com que na extremidade oposta nós tenhamos a subida da coluna de líquido. Se os diâmetros forem iguais, nós teremos uma proporção entre essas duas alturas. Ou seja, se os diâmetros desse tubo forem igual dos dois lados, a cada 1 centímetro que você tem de descida do líquido aqui, nós temos a subida do mesmo 1 centímetro do lado oposto. Ok? Se nós temos, então, um aumento de pressão nessa região, a subida desta coluna de líquido do lado oposto, eu ainda posso considerar para vocês que quem exerce pressão neste ramo oposto é considerado como a pressão exercida pela atmosfera. A partir daqui, pessoal, vamos notar o seguinte, tá? Eu tenho mais uma vez que a pressão exercida em um mesmo líquido, em um mesmo nível, é sempre igual. Então nós poderíamos considerar que a pressão exercida neste ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto 1, é a mesma pressão que nós temos sendo exercida nesse ponto 2. É importante você destacar que você vai pegar sempre a superfície de separação mais baixa possível entre eles. Neste caso, nós temos aqui a uma mesma profundidade, a mesma pressão. Se no ponto 1 a pressão é obrigatoriamente igual à pressão exercida pelo ponto 2, quando nós temos as pressões sendo consideradas como pressões iguais, eu quero que você percebam, quem exerce pressão sobre o ponto 1 é exclusivamente a pressão exercida pelo gás. Aqui, ó, nós temos a pressão do gás atuando sobre esse sistema. Então a pressão que nós vamos ter atuando sobre o ponto 1 é a pressão exclusivamente exercida pelo gás. Se no ponto 1 nós temos apenas a pressão exercida pelo gás, quem exerce pressão sobre o ponto 2? Ah, Neto, você tem a pressão exercida pela atmosfera. Perfeito. Mas além desta pressão exercida pela atmosfera, neste ramo 2, eu tenho a pressão exercida por esta altura de líquido em questão. Então eu posso dizer ainda que além da pressão atmosférica, nós devemos acrescentar a pressão exercida pelo líquido. Então é uma soma das duas pressões, é uma soma das duas pressões. A pressão exercida no gás, para este caso específico, ela pode ser considerada apenas como a pressão atmosférica mais a pressão exercida pelo líquido, ou ainda eu posso considerar que a pressão exercida pelo gás é, na verdade, a pressão atmosférica somado com DGH. É isso que nós temos para a pressão exercida
por este gás, neste ramo, neste equipamento chamado de barômetro, numa aplicação como essa para um manômetro, ok? Então basta você pegar a pressão exercida pelo gás sobre este ponto, sendo equivalente à pressão exercida pela atmosfera, mais a pressão exercida por esta coluninha de líquido aqui em questão, ok? Essa é uma das aplicações. Outro caso bastante importante, vou mostrar para vocês agora, são os chamados tubos em U. Quando nós estamos falando desses tubos em U, esse tipo de material é utilizado principalmente para a determinação de uma densidade, tá? Neto, mas que tipo de densidade? Esses chamados tubos em U, também considerados como vasos comunicantes. É para a determinação da densidade de um determinado líquido qualquer, ok? Você consegue calcular a densidade de um determinado líquido dentro de um tubo em U, desde que você tenha líquidos immiscíveis, líquidos que não se misturam, tá? Então, nos vasos comunicantes ou nos chamados tubos em U, nós vamos ter o seguinte tipo de formação. Eu vou considerar dentro deste tubo que ambas as extremidades para o tubo são consideradas como extremidades abertas. Neto, eu posso ter uma das extremidades fechadas? Pode sim. Se você tiver uma extremidade fechada, o que você faz na resolução do exercício? A pressão atmosférica não atua sobre este ponto. Então, caso você tenha uma extremidade fechada, nós não temos atuação da pressão atmosférica sobre aquela extremidade. Beleza? Bom, dentro de um tubo em U como este, eu vou considerar aqui para vocês que nós vamos ter dois líquidos, obviamente, immiscíveis, dois líquidos que não se misturam. O exemplo mais clássico para isto é, sem sombra de dúvida, nós considerarmos a presença de água e óleo, tá? É considerarmos a presença de água e óleo. O exemplo clássico, principalmente para os vestibulares, são esses dois líquidos. Então, quando nós temos dois líquidos, como a água e o óleo, imagina aqui uma coluna de água, e que em uma das extremidades você despeja uma certa quantidade de óleo sobre esta região. Ao despejarmos uma certa quantidade de óleo, nós vamos passar a notar aqui, ó, um desequilíbrio entre essas duas alturas mais uma vez. Lembrando-se que quem passa a atuar ou exercer pressão sobre este ponto? Obviamente, nós temos aqui a pressão exercida pela atmosfera. Neste outro ramo, que também é uma extremidade aberta, nós também temos a mesma pressão exercida pela atmosfera. Ah, Neto, então a pressão atmosférica atua sobre as duas regiões. Perfeito. Assim como no exemplo anterior que eu falei para vocês do barômetro, do manômetro, se você vai determinar o valor dessa pressão, é importante observar que nós vamos pegar a superfície de separação mais baixa possível. A superfície é esta? Óbvio que não. Nós temos esta superfície de separação entre os dois líquidos e a mais baixa possível. Então nós temos atuando sobre esta região ou neste nível uma mesma pressão. Eu tenho aqui a atuação para este ponto 1 e para este ponto 2. Eu tenho os dois pontos a uma mesma profundidade dentro de um mesmo líquido. Então nós podemos garantir mais uma vez que a pressão exercida pelo ponto 1 é obrigatoriamente igual à pressão exercida pelo ponto 2. Se as duas pressões novamente são iguais, quem exerce pressão sobre o ponto 1? A atmosfera, ela exerce uma pressão sobre este ponto 1, e além da pressão exercida pela atmosfera, nós temos a pressão exercida por esta coluna de líquido aqui, ó, de profundidade que eu vou considerar como uma profundidade H1. Então nós ainda temos a pressão exercida pelo líquido, que nós vamos considerar como sendo líquido 1, que atua sobre o ponto 1, ok? Então vamos chamar assim, ó, líquido 1, líquido 2, ok? Então nós temos a pressão exercida pela atmosfera e ainda a pressão exercida pelo líquido 1. Já no extremo oposto, onde nós vamos ter a pressão P2, a pressão P2, olha, novamente, é a soma da pressão atmosférica, é a pressão atmosférica que está atuando aqui, acrescida, mais uma vez, da pressão exercida pelo líquido 2. Que a pressão exercida pelo líquido 2 é equivalente a esta altura de líquido aqui, ó, H2. Ok? Então nós temos a pressão atmosférica, atuando em ambas as extremidades
já que são consideradas como extremidades abertas. Vou até aproveitar isso daqui, tá? Ambas as extremidades, olhem, são consideradas como extremidades abertas. Se as duas extremidades são consideradas como extremidades abertas, a pressão exercida nos dois lados tem a atuação da pressão atmosférica. Mas nesta igualdade, você pode notar que a pressão atmosférica não influencia em nada, porque nós temos as duas extremidades abertas. Se a pressão é a pressão exercida apenas pelo líquido 1, sendo igual à pressão exercida pelo líquido 2, relembrando das primeiras aulas, as pressões sendo consideradas como iguais e a pressão exercida por um líquido em questão, ela vai ser dada apenas como D de densidade, multiplicado pela gravidade e ainda multiplicado pela altura H1 ou pela altura H2 da coluna de líquido. Então aqui nós temos a densidade 2, a gravidade e a altura 2. Notem, a gravidade, mais uma vez, não influencia em nada. Para este caso específico de vasos comunicantes, nós temos apenas uma relação de proporção, e é uma relação de proporção, entre as suas densidades e as alturas das colunas de líquido em questão. Ô Neto, eu vou ter que ficar esquentando a cabeça com as unidades de medida para este caso específico? Bom, as unidades do sistema internacional é o que é recomendado na resolução do exercício. Mas neste caso específico, como nós temos uma proporção é só uma proporção direta entre a densidade e a altura da coluna de líquido. Como nós temos apenas essa proporção ou esta relação dos dois, é importante que você note que onde eu tenho maior altura da coluna de líquido é também a região onde nós passamos a ter a menor densidade possível, ok? Caracterizando que a densidade e a altura são grandezas inversamente proporcionais. Por isso, o líquido que tiver a maior altura, ou maior coluna de líquido atuando sobre o ponto, é o material que apresenta densidade menor. Beleza? Até mais, galera. Um abraço, hein?